Bom, estamos gravando. Vamos começar nossa aula, então. Vou compartilhar aqui a tela. Todo mundo vendo bonitinho? Sim. Então vamos lá, gente. Hoje nossa aula é sobre título. Ela finaliza, na verdade, a última aula já finalizou, mas essa daqui vem para bater o martelo final sobre a estrutura de uma redação, né? Do texto dissertativo. E engraçado, né? O título é a primeira coisa de um texto e ele é a última coisa que eu vou falar. E tem um porquê, né? Vocês acham que vocês já imaginam. A gente não tem como começar um título numa redação se a gente não tem a redação pronta, né? Assim, tem quem faça, mas eu acho muito difícil, muito mais fácil você criar o seu texto e depois colocar um título. Porque uma coisa que eu sempre falo, nós não podemos ser reféns do título. Nós já somos reféns do tema da nossa redação. Se a gente ainda for ser refém do título, vai ser complicado. Porque vocês imaginem, você pode escrever sobre qualquer coisa até chegar à sua prova. Quando chega lá o edital da sua prova, os textos motivadores e o tema, o mundo que você tinha de possibilidades diminui, porque você vai poder escrever sobre o tema, sei lá, saúde, né, o tema central, se for o caso. Puf. Aí, o título, se você faz ele antes de escrever essa redação, você restringe ele mais ainda. Então, você está sempre sendo podado. Então, por isso que eu falo, você já tem o tema que vai te podar, escreve. Depois, você coloca o título, para você não ser um refém dele. Por quê? Por exemplo, se você traz como no título o tema são as novas famílias, né? As famílias modernas. E aí você põe como título alguma coisa de as duplas da família, sabe? Alguma coisa assim para falar de famílias de dois, por exemplo, que é uma mãe e um filho, um pai e um filho, uma avó e um neto, enfim, alguma coisa assim do tipo. Aí, em nenhum momento do seu texto você vai poder falar, por exemplo, de um casal homoafetivo, por exemplo. Por quê? Porque já são dois mais uma criança. Então já são três. E lá no título você colocou que eram pares. Então você fica refém no título. Então é mais fácil você fazer a sua redação e depois você coloca um título que não vai te restringir nem te prejudicar. Correto? Com isso, pensando nesse caminho, a primeira pergunta que vem na mente de vocês. Afinal, devo ou não usar título? O que vocês acham? Se não é obrigatório, não usa. Mais alguém? Não, economiza a linha. Peraí, Acho que depende do contexto. deixa eu... Acho que depende do contexto. A resposta é: tudo depende do seu edital, gente. Ou seja, não sou eu que falo, não é ninguém do CPVAN que fala, não são vocês que decidem efetivamente, tudo depende do seu edital. Se o edital fala para colocar título, obviamente vocês vão colocar título. Se o edital não fala para colocar título, vocês não vão colocar título. Com isso, Enem é facultativo, você pode colocar título no Enem. Vocês vão colocar? Não. Por quê? Porque eu não quero. Eu vou explicar por quê. É o seguinte, nas regras do Enem, digamos assim, fala que o título não é obrigatório, mas você pode colocar, né? Por isso, ele é facultativo. Porém, se você, por intermédio divino, escrever uma redação exatamente igual a outra pessoa, igual, assim, pontuação igual, todas as palavras, um anjo soprou na orelha de um e soprou na orelha de outro, vocês escreveram igual. Vocês tiraram 800, certo? Só que você colocou título e essa outra pessoa não. Você acha que você vai ganhar mais que 800 ou não? Não. Não, exatamente. Por quê? Porque o título é facultativo, então ele não conta ponto. Não existe uma pontuação especial para o título. Certo, no Enem? São assim competências e acabou. Não tem lá título. Se você colocou e a outra pessoa não colocou, você vai ganhar mais. Tem professor por aí que fala que coloque título porque vai te dar mais pontos. Não.
Não existe isso. Porém, o título pode te tirar pontos. Por isso que é essencial que vocês não coloquem título no Enem. Por quê, gente? Porque se é alguma coisa que não vai agregar pontuação para vocês, é algo que vocês vão perder tempo pensando, e é algo que vocês vão perder uma linha, eu depois vou explicar por quê. E é algo que pode atrapalhar muito a vida de vocês, porque vocês vão ter uma pontuação negativa, dependendo de como vocês escreverem. Se vocês fizerem uma das coisas erradas que eu vou mostrar, vocês podem sim perder pontos. Então, compensa correr esse risco? Se não é obrigatório, vamos seguir nosso baile. Em contrapartida, FUVEST é obrigatório. Tudo isso até ano passado. Pode dar um ar na cabeça de alguém e o Enem deixar obrigatório o título e a FUVEST falar que não. Mas é facultativo no Enem. E na FUVEST é obrigatório. A FUVEST gosta de título. Ela deixa um espaço. Na FUVEST é mais tranquilo, porque a FUVEST deixa um espaço para o título de vocês. Então fica mais difícil esquecer e fica nítido que você precisa colocar um título. Certo? E como fazer um bom título, professor? Tem 10 passos aqui, não são exatamente como fazer um bom título. Alguns são, não faça isso para fazer um bom título. Mas tem algumas ideias. Não comece sua introdução com as palavras do título. Ou melhor, não comece seu título com as palavras da introdução. Por exemplo, se você começa os estigmas para a saúde do brasileiro. Aí você colocou isso como título. Aí você começa, a primeira frase da sua introdução é: os estigmas para a saúde do brasileiro são papapá. Isso não é bem visto, tá? Isso costuma dar desconto de ponto, porque você parece estar querendo reforçar uma ideia. Parece que você não tinha que colocar, você colocou 2 vezes o começo de uma introdução. Começo de introdução é uma coisa, a gente já viu como é que faz, e título é outra coisa. Você vai por um outro caminho, você não vai colocar o que você vai falar logo em seguida. Por quê? Porque não. Acabou, não tem muito mistério. Então, vocês não comecem desse jeito. Muita gente faz isso e não é, eu acho que não é nem pensando, eu acho que é por uma construção de planejamento na cabeça mesmo, sabe? Porque você escreveu e aí parece que fica bom quando você reforça, porque você fala numa entonação e numa entonação outro, por exemplo. Os estigmas das doenças no Brasil. Os estigmas das doenças no Brasil, parece que você está querendo reafirmar. Não é isso, o título não é para necessariamente reafirmar, tá? Então, temos essa primeira dica. Não comece sua introdução com as mesmas palavras do título. Não pontue seu título. Ou pontue. Vocês acham que tem que pontuar o título ou não? Acho que um título como uma pergunta fica legal se souber fazer, né? Se fizer bonitinho, tipo, uma pergunta de título. Exatamente. Aí, obviamente, tem que pontuar, né? Porque senão, vocês sabem, né? Diferente do inglês, que a gente troca lá o comecinho, em português, o que deixa uma pergunta é a nossa entonação, né? Por exemplo, você vai comer ou você vai comer? É a mesma palavra. Sem a ponto de interrogação, a gente não sabe se é pergunta ou não. Diferente, por exemplo, do inglês, que a estrutura da frase deixa claro se é uma pergunta ou não. Então, se for um ponto de interrogação, tudo bem. Se for um ponto de exclamação, Deus me livre, vocês não vão usar ponto de exclamação no título. Mas, vai que. Mas e um ponto final? Simplesmente. Pontua ou não pontua? O que vocês acham? Eu nunca coloquei, pelo menos. Eu acho que depende do que você quer passar, não? Mas é só um ponto final. O que você quer passar com um ponto final? Eu acho que não, porque você depois vai começar a sua redação, então acho que não tem necessidade. Peraí, que entrou alguém. Então, a gente está em dúvida. Se pontua ou não pontua, certo? A resposta é... Na verdade, pode se pontuar ou não. Há gramáticos e corretores que dizem que deve pontuar e que não deve pontuar. Porém, o que entrou num consenso, digamos assim, um pouquinho melhor, é se o seu título tiver verbo, você pontua. Se ele não tiver verbo, você não pontua. Por quê? Porque quando ele é verbo, ele é uma oração completa. E como oração completa, você pontua. Se não for uma oração completa, não há necessidade. Por exemplo, se você for colocar meu sonho, você não precisa pontuar. Agora, se você for colocar a criação, como criar o meu sonho, alguma coisa assim, aí você vai pontuar. Por quê? Eu não sei direito por quê. Só é uma coisa que convencionou-se. Por ser uma oração completa, você coloca ponto. Por não ser, você não coloca. Tá aí. Só joguei.
Só sei que convencionou. Se antigamente tinha muita divisão, hoje em dia não é 100%, tá, gente? Mas é uns 80% das pessoas concordam. Eu acabo concordando porque eu vou com a maioria. Senso comum é o total. Mas eu acho que faz um sentido, então essa é a regra, tá? Sobre pontuar ou não pontuar. Então, se vocês forem colocar um título que seja completo, uma frase completa, uma oração completa, vocês colocam um ponto final. Se não, não. Inclusive, vocês sabiam que se vocês não colocarem ponto final lá no finalzinho, lá na proposta de intervenção de vocês, não desconta ponto? O Enem fala lá que falta de ponto final na último período do texto não desconta ponto. Olha como eles são legais com vocês. Nada de títulos longos, sabe? Vocês não vão colocar a verdadeira face da inconstância da saúde pública no Ministério Brasileiro das Nações. Não, vocês não vão fazer um título enorme desse jeito, não é a intenção do título ser sobre isso. Não é sobre isso e não tá tudo bem. Então, não entrem nessa de eu vou fazer para fazer um título bem completo. E, por consequência, não sejam prolixos, não fiquem enrolando nem usando palavras difíceis para mostrar que você sabe alguma coisa. O título não precisa disso. O título, às vezes, pode ser uma palavra, simplesmente. Isso é muito bom. Então, por favor, tomem cuidado para não ficarem enchendo linguiça já no título. 4. Que tal tirar o artigo? Por exemplo, se você coloca assim, os desafios da saúde no Brasil. Tira o artigo. Desafios da saúde no Brasil. Reparou como já dá uma outra cara? Os estigmas da saúde. Estigmas da saúde. Repara, parece que vem até um narrador na cabeça da gente quando a gente lê. Tira o título, tira o artigo. Por quê? Porque é algo que as pessoas foram percebendo que funcionava, é uma dica bem boba, mas ajuda muito, ele dá uma refinada no seu título. Porque quando você não coloca, por exemplo, as minhas férias, fica um título muito infantilizado. Agora, quando você tira e deixa minhas férias, ele cresce, certo? Repara. Então, tira esse artigo que vem no comecinho. Claro, às vezes vai ser obrigatório, você vai precisar para fazer sentido alguma frase, tudo bem. Mas se não fizer, tira, porque ele não acrescenta em nada. Reparou? Eu acho que essa dica 4 é uma das mais valiosas. Acho que a 4 e a 10, se eu não me engano, são as mais valiosas. É a última coisa que você faz. Eu comecei a aula falando sobre isso, e é sobre isso, porque... Ah, professor, mas eu gosto de pôr no começo. Ok, eu não estou lá do seu lado, eu não vou ficar julgando se você colocou. Tem gente que tem facilidade. Como a grande maioria não tem, às vezes, facilidade de fazer título, sempre vem com, professor, eu não sabia o que fazer no título, não sabia o que colocar. Coloca ele depois, e você vai ver por quê. A nossa última dica aqui fala sobre isso. E aí vocês vão entender como é que ele vai funcionar. E por que você pode colocar depois e ele vai te ajudar colocando depois. Como eu falei, o tema já restringe a gente. O título vai restringir mais. Então, para que vocês vão ficar se restringindo na hora de escrever? Deixem aberto para, se você tem uma ideia, de repente você pôs o título lá, já passou a caneta, e aí você tem uma ideia muito boa que vai contra o que está sendo falado no título. Você restringiu a sua redação a alguma coisa e você tem uma ideia muito boa, e aí você perde a chance de colocar aquela ideia boa, ou então vai ter uma discordância de título e texto. Enfim, coloca depois. Use uma palavra-chave do tema. Os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Usa a palavra estigma, usa doenças mentais no título. Ou, por exemplo, a manipulação do controle de dados na internet, usa a palavra manipulação, usa internet, usa alguma palavra do tema da redação, que o seu tema eles vão te dar, no seu título. É uma dica muito boa, porque se vocês fazem isso, o título de vocês já vai estar coerente ao tema. Acabou. Sabe aquela mesma dica que eu sempre dou de, em algum momento do texto, usa o tema por completo. O nome do tema lá, em algum momento você coloca ele no texto. Como a gente estava vendo em várias redações, todas elas colocavam em algum momento o tema escrito. É a mesma ideia. Coloca pelo menos uma das palavras-chave do tema no título, porque aí vocês já se garantem. Mas não coloque seu tema como seu título. Muita gente aproveita isso, vai lá e coloca o tema. Tema é uma coisa, título é outra. Não coloca jamais, é preferível que vocês não coloquem título do que vocês colocarem o tema como título, tá? Eles entendem isso como um desrespeito, praticamente. E voltando lá no começo, agora eu lembrei que eu falei de corretor, pensei em corretor.
Tem gente que fala, tem professor que fala sobre o negócio do Enem ser obrigatório e a FUVEST, o Enem ser facultativo e a FUVEST ser obrigatória. Tem professor que fala, coloca assim porque ele vai chamar a atenção do corretor e o corretor vai ler o seu texto com mais vontade. Porém, há corretor que pode pensar ao contrário. Pensar, putz, lá vem esse cara com um título, agora eu tenho mais uma coisa para corrigir. A redação inteira eu tenho que ler pensando no tema e no título, para ver se ele está coerente ao tema e se ele está coerente ao título. Então, ele pode pensar que é mais um trabalho para ele. Então, por isso, eu bato na tecla novamente de que no Enem vocês não vão colocar título, tá bom? Pode citação? Pode. Olha só. Eu não aconselho, mas pode. Não tem nada que fale que não pode. Mas qual é o problema? A citação tem que ser exatamente sobre o que você está falando. Por exemplo, você pensou no penso, logo existo. Aí, sei lá, é um tema sobre eutanásia. E aí você está falando sobre pensar e logo existir. Então, e aí você vai trazer no seu texto alguma coisa falando de quando a pessoa está acamada, né, está em coma, ela teoricamente não está mais pensando. Então, né, quando o cérebro já desligou, ele não está mais pensando, logo ela não existe mais. Se ela não existe mais, você pode desligar os aparelhos, enfim. Repara que tem uma construção, é uma citação e tem uma construção. Agora o tema é manipulação de dados na internet. Você coloca penso, logo existo. Se você não fizer um link muito bem feito, ficou jogado. E aí vai dar problema, desconta ponto também, tá bom? Então, vai usar citação? Por que eu acho que fica difícil? Porque nem sempre você vai ter uma citação muito perfeita na sua mente sobre o tema, porque a gente não sabe qual é o tema, né? O tema está muito aberto ainda. A gente não vai para a prova sabendo. Então não tem como você decorar. Você vai poder decorar umas 5, 6 citações, é o máximo que você vai acabar decorando. Você tem muito mais coisa, muito mais importante para decorar do que citação, porque a gente já viu que repertório não precisa disso. Mas, se vier uma muito boa, fica muito legal também. Eu não aconselho muito, mas não tenho nada contra isso, né? Eu é que tenho só. Não pule linha, que eu falei sobre linha. O Enem, ele dá 30 linhas para vocês. Se vocês forem colocar um título que vocês vão colocar, vocês já vão ter 29. Se tu pular a linha, tu vai ter só 28. A gente está vendo agora que vocês estão escrevendo a redação por completo. Muitas pessoas corrigem. Gente, quem mandou de ontem para hoje, assim, fica muito difícil corrigir de um dia para o outro. Vocês sabem, já falei para vocês. Então, acaba atrasando um pouco. Mas muitos de vocês falaram, estava difícil, professor, porque ficou só 4 linhas para minha proposta de intervenção, porque o desenvolvimento eu gastei muito. Eu falei para vocês que ia acontecer isso. Imagina vocês ainda perderem 2 linhas por causa de título. E ainda pulando. O corretor, ele não é burro. Alguns são, mas não é o caso. Ele não é burro. Então, ele vai entender que aquilo ali é um título. Você não precisa pular uma linha para mostrar que é o título. O que você faz não começa o título como se fosse um parágrafo, né? Você centraliza ele no meio dessa redação para ficar bonitinho, e aí você já começa na linha de baixo a escrever. Outra coisa, professor, eu vou colocar título, aí vocês pegam, põe em caixa alta, em letra de forma, tudo grandão, sabe? Uma não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não. Você vai colocar a primeira letra maiúscula e o resto tudo letra minúscula. Não é cada palavra também que inicia, cada palavra com uma letra maiúscula, não. Nem tudo letra maiúscula, nem uma palavra cada uma. É como se fosse uma frase normal. Primeira e o resto letra minúscula normal. A não ser que você vai colocar o nome de uma cidade, o nome de alguém, alguma coisa do tipo, aí tudo bem, né? O nome da pessoa, obviamente, o nome próprio vai com letra maiúscula. Mas não façam isso. Outra coisa, não coloquem aspas no título. Já falei para vocês que aspas a gente ignora. Colocar no título não tem nada a ver. Confia, o corretor vai entender que aquilo ali é um título. Tá bom? Mas vocês não vão colocar nisso. E na FUVEST fica bem claro onde é. E aí, então vocês não precisam também na FUVEST colocar essas coisas, tá bom? 10. Use uma parte da sua redação. Pergunta para vocês. O que é mais a redação de vocês do que a própria redação de vocês? Nada, né? Nada é tão de vocês quanto a própria redação de vocês. Então, tá agoniado? Não consegue fazer um título que dá uma sacada? Beleza, não é isso. Essa não é a função. Vocês não são redatores publicitários que precisam de um título com sacada. Vocês são estudantes fazendo uma prova. O que vocês podem fazer? Vai lá, normalmente está lá no desenvolvimento 2 ou na proposta de intervenção. Retira uma frase, retira alguma coisa que vocês veem que isso daqui é a força. Aqui eu fiz uma sacada, aqui eu critiquei, aqui eu bati, aqui eu fiz alguma coisa. É isso, você pega e coloca lá no seu título. É super bem visto, porque ainda dá uma ideia de circularidade, reforça algo que você vai dizer,
porque o título é a primeira coisa que a pessoa vai ler, e aí depois você vai retornar aquilo, dá mais força para uma frase que teoricamente era forte, porque se você olhou para ela e falou, pô, aqui é uma frase forte, então significa que ali tem uma coisa boa. E aí você coloca ela no título, é a sua chance de reforçar isso, porque você não pode sublinhar para falar, ó, corretor, essa frase aqui é muito boa que eu fiz. Então, eu acho que essa é uma das dicas mais primordiais para vocês quando estão fazendo título. Tá na dúvida? Falou, pô, aqui eu bati legal, aqui eu falei legal sobre o tema. Então é isso que eu vou colocar. Às vezes vocês podem adaptar, colocar uma palavra do tema, que às vezes não tá, a frase é boa, mas não tem uma palavra do tema. Vocês podem adaptar tirando o artigo, juntando com as próprias ideias que eu trouxe aqui para vocês. Mas eu acho que essa é fundamental. Porque, volto a dizer, nada é tão de vocês quanto a própria redação de vocês. E se o título tem que ser sobre a redação de vocês, por que não retirar uma parte dela? Se é válido e não desconta ponto, eu acho que é uma saída ótima para vocês. Certo? Antes da gente continuar aqui, que já é a redação, uma redação aqui que eu trouxe para a gente analisar, alguém tem uma dúvida sobre o título? Tudo certo. Tá tudo certo aqui também, professor. É uma aula mais tranquila, né, gente? Até porque eu tô dando aula de título e falando, não usem título. Então, olha que incrível. Professor, Oi. como que vamos dizer que assim, a falta de criatividade poderia afetar na nota do título? Então, não tem muito isso. Eu acho isso muito complicado, porque não, se o Enem não contabiliza a criatividade, como eles falam, como que eles podem falar que o título está sendo descontado por falta de criatividade? Ele entra mais, eu acho que, na parte de pertinência da coisa. Por exemplo, se o título está coerente ao tema, se ele faz sentido, e se você não errou também o português dele, alguma coisa do tipo, obviamente, eu acho que ele está mais no âmbito da pertinência do que na criatividade. Porque assim, quando você escreve um título criativo, tende a chamar mais atenção. Eu acho que isso é geral. Quando você lê algum texto, alguma coisa que tem um título criativo, isso chama mais atenção da gente, né? Isso é meio que normal de ser humano. Mas não necessariamente vão te julgar por falta de criatividade. Não, é porque assim, né, tipo, na última FUVEST que teve agora, né, no começo desse ano, eu vi que, assim, o título que eu usei, por um acaso, foi o título que, tipo assim, eu vi umas 10 pessoas comentando que fizeram o mesmo título. Eu fiquei até assustado que tipo, todo mundo usou o mesmo título, assim, teve a mesma ideia. Qual Então, foi? o título do texto foi A Nova Desordem Mundial, né? Desordem, no caso, porque o tema era se o mundo estava em desordem, alguma coisa do tipo assim. Então, aí, como no texto motivador tinha, falando da nova ordem mundial, então, tipo, eu coloquei a nova desordem mundial, e todo mundo teve essa brilhante ideia também. Isso é muito comum, tem título, né? Muitos títulos iguais, porque às vezes os textos motivacionais levam para isso. Por quê? Foi bom porque você trouxe uma palavra que é do tema, então, totalmente pertinente, legal, e você fez ainda uma sacada, né, da ordem mundial, nova desordem mundial. Isso teve um tema da FUVEST, eu não vou conseguir lembrar, que ano passado teve um aluno que estava com muita dificuldade de título, e eu fui pesquisando coisas para ele. Mas teve Brasil, um país de tolos, teve uma vez que criaram. E assim, sei lá, não sei em porcentagem, mas assim, sabe, uns 10% de todas as provas tinham como Brasil um país de tolos. Foi bem quando criou esse Brasil um país de todos. Mentira, não é de todos, desculpa. Brasil um país de poucos. Era sobre fome, miséria, não sei o quê. E tava bem na época desse slogan, tava em alta. Foi bem no mesmo ano. E assim, mais de 10% das provas da FUVEST todas tiveram isso. Nenhuma teve desconto de nota por conta disso. Mas é algo que as pessoas vão. Por quê? Porque é sempre bom fazer uma sacadinha desse tipo, sabe? Você pega algo que está na moda, alguma coisa do tipo, e você consegue transformar para o seu título, ou como foi o seu caso de algumas outras pessoas, de pegarem essa coisa da ordem mundial e transformar em desordem, e funciona muito bem. E é assim, de certo modo é criativo, né? Talvez seja uma parte mais criativa do nosso texto, mas, sendo sincero, nem eu sei direito como é que se julga título, porque como eu corrijo muito mais Enem, eu não costumo corrigir título. Eu acho que até hoje veio uma prova do Enem para mim com título, de resto nenhuma. Então, mas é um caminho legal, você acabou seguindo um caminho que as pessoas costumam fazer e funciona. Então, gente, eu trouxe aqui uma redação pra gente, certo?
Depois eu quero que vocês me falem quanto vocês acham que essa redação tem, tá? De nota e por quê. E, enfim, vou ler e a gente vê. Se eu não me engano, o tema era a manipulação do controle de dados na internet. Em sua obra Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago metaforizou uma sociedade cega que estaria alheia a todos os problemas ao seu redor. Analogamente, encontra-se a sociedade brasileira atual, que, junto a um governo despreparado para as mudanças da era tecnológica, não percebe a constante manipulação que sofre nas redes sociais. Olha aí, manipulação que sofre nas redes sociais, manipulação do controle de dados na internet, já está trazendo o tema de algum jeito. Servindo como instrumento para o lucro das grandes empresas e sendo alienadas de seu direito de escolha. Olha aí os 2 pontos. É preciso considerar, antes de tudo, que a questão dos algoritmos e sua manipulação é muito recente e, portanto, não conta com muito engajamento social e político. O Marco Civil da Internet, que regulamenta tal rede, foi implementado apenas em 2014 e não contou com forte engajamento da população, que ainda reforça o estigma da internet como tem terra sem lei, e não entende a gravidade da manipulação virtual. Ademais, o próprio governo parece não se importar, de fato, com tal problema, permanecendo inerte a tais questões. Contudo, a manipulação de dados pessoais afeta cada vez mais a sociedade e depende, sim, da participação governamental, como foi visto no caso da compra e venda de informações de usuários pela Cambridge Analytica e o Facebook em 2018, que acabaram recebendo altas multas pelo governo norte-americano por direcionar as informações que chegavam ao perfil dos indivíduos. Com isso, o uso dos algoritmos acaba mudando as preferências e comportamentos de determinados grupos, ferindo gravemente ideias éticas que os permitiriam exercer sua democracia plenamente. As grandes empresas que fazem uso de tais recursos, portanto, desrespeitam o princípio de Immanuel Kant, de que as pessoas devem ser um fim em si mesmas, ou seja, nenhum indivíduo deveria ser usado como meio para a obtenção de algo. Nesse caso, o lucro, pois isso feriria princípios éticos básicos de uma sociedade justa. Assim, ao formar a chamada bolha algorítmica, que exibe apenas conteúdos selecionados, as empresas potencializariam seu lucro em detrimento de liberdades individuais e gerariam um enorme círculo vicioso de compra e captação de informações, que passa a controlar cada vez mais toda a dinâmica comportamental do indivíduo, influenciando suas preferências e aquisições a partir de então. Fica evidente, portanto, que são necessárias medidas que mitiguem os impactos de tais manipulações e controlem o uso dos algoritmos. Para tal, cabe ao governo federal criar um programa como uma força-tarefa que reúna técnicos de informática das grandes universidades do país, que planejariam recursos contra a ação desses algoritmos, como aplicativos próprios que protejam os dados dos usuários, além da criação de um fórum virtual com dicas e informações para os usuários da internet sobre como se prevenir de manipulação de dados, que conte com exemplos simples e dados estatísticos sobre a influência digital, a fim de instruir a população a evitar que tais manipulações tomem conta da internet. Dessa forma, tal rede reafirmará as propostas do Marco Civil de 2014 através da preservação de direitos e a sociedade sairá, enfim, da cegueira virtual em que se encontra atualmente. Olha aqui, cegueira, ele começa o texto falando sobre ensaio sobre a cegueira, mais uma circularidade no texto. Enfim, quanto vocês acham que essa redação tirou? Acho que mais de 900. É um número. Mais alguém? Oi? Também acho que é mais de 900. Mais 920, 940, 960, 980 ou 1000? Ah, isso aí já é muito específico. Daria 880. Ei, nunca vai ser corretor assim, hein? Que maldade no coração. Pior que eu. Vocês são muito pior que eu, já falei. Se vocês fossem corretor, não passava um. Bom, gente, essa redação é 1000, mas eu daria 960. E eu tentei deixar isso claro para vocês. Vocês separaram alguma coisa que eu fiz quando eu estava lendo? Que eu forcei umas palavrinhas? Ninguém percebeu? Nenhuma palavra que eu acabei forçando? Eu sempre dava uma pausa. Reparem aqui. Tá vendo a minha mãozinha? Aqui na linha 21. Portanto,
Ah, aqui, Marco Civil na internet. Aqui, ó, na linha 5. Portanto. E tem um terceiro portanto. Aqui, linha 15. Portanto, repetição de conectivos. E o Enem é categórico com isso, fala que você tem que diversificar conectivos. Ok, você até pode, se você deixasse, por exemplo, esse portanto aqui e o portanto lá embaixo, ok, mas repetiu. Então, e a competência 4, ela é bem carrasca. Errou, repetiu, usou errado, já zera. Já zera não, já tira 40 pontos. Diferente da competência 1, que a gente tem um problema de também, na nossa redação aqui, se eu não me lembro, eu acho que eu vi 2 vezes problema de concordância. Não lembro se verbal ou nominal, mas eu precisaria rever. Foi só lendo assim que eu percebi. Se for o caso, tudo bem, porque teria uma ou duas, acho que na verdade só uma, acho que a outra não é não. Só teria um problema, então ok, continua com 200. Mas essa repetição do portanto aqui e do portanto aqui embaixo, já tiraria 40 pontos. Mas, como eu falei, são 2 corretores, às vezes um deu, outro não deu, enfim, sei lá o que deu, mas acabou sendo 1000 pontos essa redação. Mas para vocês verem, gente, que nem sempre a nota ok, eu estou vendo aqui uma redação com calma, com paz no coração, então, ok, né? Mas tem gente mas o corretor tá vendo 100, 200 redações no dia, vai acabar passando. Não é algo que prejudica efetivamente o texto, se você for analisar. Porém, existe uma regra, e a regra é essa, que não pode ficar repetindo conectivo. É falta de diversidade, né, na escolha de conectivos. Então, seria um problema. Mas, ok, né, tá certo. A proposta de intervenção, vocês viram algum problema ou ela tá certa? Silêncio. Um de cada vez, pelo amor de Deus. Para não travar a internet. Oi, Matheus. Não, eu não vi problema. E você? Ah, eu também não. Parece que foi tranquilo. Eu encontrei os 5 pontos. E você? Eu também encontrei os 5 pontos, Matheus. Os alunos acho que também. É verdade. Acho que tem todos os pontos. Então é isso, viu, gente? Já que vocês me ignoraram nessa última questão, eu vi todos os pontos. Vocês conseguiram ver? De verdade. Já estão conseguindo treinar o olho para isso? Ser sincera, eu não vi não, professor. Então vamos lá. Quem é o agente? Governo federal. Isso, governo federal. Qual é a ação? Criar um programa. Exatamente. Criar um programa já entra como uma ação. Qual é o meio modo? Deixa mais tempo que é mais difícil achar. Não. Na verdade, eu vejo aqui, ó, como aplicativos, tá vendo? Como aplicativos próprios que protejam os dados dos usuários, por meio de aplicativos, certo? Força-tarefa talvez até entrasse, mas aqui ele vai entrar como detalhamento. Tem uma outra ação. Qual é? Criação de um fórum virtual. Exatamente, criação de um fórum virtual, com dicas e informações. O que a gente tem de detalhamento? Dicas e informações para os usuários, tá. Isso, esse é o daqui, e o da ação de cima é essa daqui, como uma força-tarefa que reúna técnicos de informática das grandes universidades do país, que planejaria recursos contra a ação desses algoritmos, que também entra como. E qual é a finalidade? Instruir a população e... não sei o que, não consigo ler. Calma. A fim de instruir a população e evitar que tais manipulações tomem conta na internet. Viram? Tava bem fácil esse daqui de achar, gente. Então, para vocês verem como tem tudo bonitinho aqui. Certo? Alguma dúvida? Ô, professor, Eu? a demais tá errado? Aonde? É que... A palavra demais? Não, existe.
É a mesma coisa que, por exemplo, entretanto, ademais, muito utilizado, principalmente é muito utilizado como operador argumentativo. Tá vendo esse com isso aqui? 80% das redações colocam ademais, o uso de algoritmos acaba, aqui no caso não, porque está falando com isso, mas muita gente coloca ademais como segundo operador argumentativo, e portanto como último operador argumentativo. Aqui ela colocou portanto, acho que é uma menina que fez essa redação, colocou portanto, né, tá entre vírgulas, né, porque poderia ser portanto, fica evidente, são necessários, eu falei que o pessoal gosta de fazer essa inversão aqui, então portanto está aqui, normalmente vem o ademais aqui, mas ela colocou um com isso. Mas normalmente está aqui, mas aí, de algum jeito, aqui o ademais. De algum jeito colocou o ademais aqui desse jeito. Mas ademais está certo. Quando a gente for ver conectivo, vocês vão ver que ele é um dos mais utilizados. Atenção agora, pessoal. Eu estava navegando na internet, porque eu sou cringe, né? Eu navego na internet. Eu estava vendo que aconteceu uma coisinha que vem me preocupando. Repara em 2018, a quantidade de notas acima de 900 pontos que tiveram no Enem. 2%. A grande maioria está aqui, né? De 500 a 600, 501 a 600. Só 2%. Em 2018. Em 2019, repara, 3,2%. Um aumento de quase o dobro do ano anterior. E, de novo, a grande fica aqui no 501 a 600. Em 2020, chegamos a 5%. Se vocês analisarem, era 2% em 2018. Em 2 anos, mais que dobrou. Né? Cresceu 150%, se não for um idiota em conta, mais ou menos isso. E aqui 500 a 600. Então, resumindo, 900 mais, pontos de 900 mais, em 2018, 2%, em 2019, 3,2%, em 2020, 5%. 800 mais, em 2018, 6,4%, 2019, 9,7%, 2020, 13,7%. Ou seja, dobrou também, mais que dobrou de 2018 para 2020. Isso por que é preocupante? Porque antes, a gente trabalhava como professor de redação para que vocês conseguissem 900 mais. Já estaria bom. Até um 800 mais já era considerado bom. Só que, com esse grande número de redações com 900 e 800 mais, o que acontece? Significa que a prova está ficando mais difícil e mais concorrida. Concordam, né? Uma ideia básica? Ou seja, muitas vezes o 800 mais, que antes a gente também trabalhava, pode ser que comece a não ser mais tão eficiente para a gente, se eles forem conseguindo seguir essa mesma pegada de crescimento para esse ano. Então, significa que o 900 mais está virando o 800 mais. E se continuar nessa pegada, a gente vai ter, por exemplo, 900 mais meio, que seria até 950, e 900 mais, que seria de 950 para cima, né, de 960 para cima. A gente vai começar cada vez mais a restringir e delimitar que a nossa pontuação não pode ser mais 900 mais, tem que ser 950 mais, por exemplo. Ou seja, vocês vão poder errar um pontinho. E isso eu acho que é algo que é legal a gente ficar com a orelhinha em pé, porque se as pessoas estão conseguindo aumentar a pontuação assim, significa porque tem muito cursinho, tem muita coisa, tem muitos professores que estão estudando sobre redação que antes não estudavam, significa que está ficando mais complicado. Se está ficando mais complicado, significa que vocês vão ter que melhorar ainda mais. E como é que melhora? Fazendo redação. Tá certo? Eu achei que era um dado importante para trazer para vocês, porque realmente chama a atenção, né? E, então, não quero desesperar ninguém, pelo amor de Deus, né? Não se desesperem, que vocês adoram se desesperar, mas é algo para a gente ter atenção. A gente ainda tem aí mais alguns meses pela frente, então, talvez 800 mais. Ainda é bom, tá, gente? Porque, né, 13,7, se você for analisar, em comparação a outros números e tudo mais, mas ainda assim, repara que talvez 900 mais seja essencial, pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a 2 anos 900 mais já não seja mais essencial. O essencial seja 960 para cima. E talvez no futuro, acho que não tanto, acho que vai demorar, mas o 1000 se torne essencial. Se você quiser alguma faculdade bem concorrida mesmo, o 1000 vai se tornar cada vez mais essencial. Isso daqui eu tirei lá do professor Henrique Araújo,
que Professor, onde eu aprendi as coisas. Oi, você tá vendo o chat? não, Não. não Então, consigo estão ver. perguntando se os treineiros estão inclusos nesses dados. Não sei, eu não vi lá. Lá não citaram. Mas talvez estejam. Talvez esteja todo E mundo também nesse bololô. perguntaram se o nível da redação aumentou mesmo, nesse nível. Aumentou. As redações estão melhores. Na verdade, eu não sei te dizer se as redações estão melhores ou se elas estão mais estudadas. Eu acho que, na verdade, elas estão mais estudadas, porque as redações estão mais iguais. Poucas redações chamam a atenção por, olha, essa redação é diferente. Todas elas estão mais iguais. As pessoas estão decorando o modo de fazer, mas não estão, ao mesmo tempo, também fazendo necessariamente modelo pronto. Estão fazendo, como por exemplo, eu trago para vocês. Eu trouxe ideias disso, ideias daquilo, mas eu não trago o modelo que vocês podem usar em qualquer uma. Vocês têm que modificar de acordo com o que vocês estão defendendo, né? De acordo com o que vocês estão dissertando e argumentando. Mas as redações têm subido. Até pelo que eu disse, tem cada vez mais professores estudando sobre, cada vez mais alunos interessados sobre, as plataformas de redação vêm crescendo muito. Hoje, essa semana mesmo, eu recebi um e-mail, porque eu não tava corrigindo a redação das plataformas, porque eu estou com muito trabalho na escola, de que a gente está em junho, com mais de 11 mil redações na caixa para serem corrigidas. 11 mil é muita redação para o meio do ano. Então, ou seja, ano passado não tinha isso. Ano passado tinha 5 mil. Ou seja, mais que dobrou. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com a redação. Então, por isso que eu trouxe para vocês se preocuparem também, mas se preocupar não é se desesperar, tá? Exercício para vocês. Uma redação completa, modelo Enem, com proposta de intervenção, com tudo que tem direito, não precisa de título. Agora vai começar a redação, tá, gente? A gente fez essa toda quebrada, agora eu quero uma do zero, onde eu não vou ter corrigido nada. Essa daí é uma das mais importantes para vocês, tá? Os desafios das profissões do futuro. Quais são as profissões do futuro? Agora tem milhares, né? Tem TikToker da vida, tem digital influencer, que já nem é mais tão nova, mas ainda é uma profissão do futuro. Ou seja, procurem, tragam informações, busquem sobre profissões do futuro. É um tema que eu acho muito plausível que pode cair no Enem. Então, se enchem de informação. Procurem sobre isso, os desafios das profissões do futuro, tudo que pode ser uma profissão do futuro e os desafios que elas que têm. Não esqueçam das palavras, todas as palavras importam. A André já sempre fala, né? Toda palavra importa. Não são só para falar das profissões do futuro, são para falar dos desafios, né? Porque por enquanto parece muito fácil, mas quais são os problemas que essas profissões estão enfrentando? Ou o que as novas profissões acabam fazendo com profissões antigas? Ou seja, desafios, né? O Enem gosta dessas palavras, então tá aí, desafios. Correto? Deixa eu parar a apresentação. Professor, Eu. você vai passar alguma redação modelo FUVEST também para a gente fazer? Vocês acabaram de aprender Enem. Por isso que eu falei, essa é a primeira redação Enem que vocês estão fazendo. Vamos com calma. Fazer Enem, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre Enem. Aí eu vou fazer um simuladão Enem com vocês, aí depois a gente entra na FUVEST. Tem muita coisa do Enem ainda para falar com vocês. Eu ainda nem falei de todas as competências, uma por uma. A gente vai ter uma aula sobre cada competência. Então, vamos respirar. Eu vou parar a nossa gravação.